A partir de agora, você está no podcast A Sua Carreira, apresentado por Alexandre Ribas. Para você que deseja iniciar ou já atua em consultoria, treinamento, coaching, mentoria, seleção de pessoas ou outras atividades empreendedoras similares. Aqui, você vai receber valiosas dicas e insights de pessoas que já erraram e acertaram, tiveram maus momentos e também já conquistaram muita satisfação profissional, reconhecimento e sucesso. Hoje temos conosco Bernardo Leite. Bernardo Leite, eu não sei se você tem a dimensão da honra que é para mim o privilégio de tê-lo aqui conosco no podcast A Sua Carreira. Seja muito bem-vindo. Tá bom, eu que agradeço, como eu já disse para você, a honra é minha de estar com você, Alexandre Ribas. Eu fico muito, muito contente dessa sua iniciativa, inclusive pensando em carreira, eu acho que é uma coisa extremamente importante realmente. E estar aqui com vocês é muito legal. Eu só sinto que não sei se colaboro adequadamente, porque quando eu falo em carreira, na verdade, é uma coisa tão individual, né, que é muito difícil alguém servir de modelo ou dar exemplos que possam seguir pelos outros. Mas sempre é bom a gente conversar e eu estou à sua disposição. Tá ok. Fique tranquilo. Bom, o Bernardo, ele é formado em psicologia, tem pós em administração, abriu sua primeira empresa de atendimento clínico, de psicologia clínica. Ele teve cargos importantes em RH, em empresas como Volkswagen, Bayer, Calfá, Interpa, Confab, Brastemp, Brasmotor, Lojas Abaeté, participou de várias associações profissionais. Eu estava pensando, Bernardo, eu falei, poxa vida, por que razão que será o nome do Bernardo sempre foi presente para mim, no sentido de, na minha cabeça, um top of mind, né? Aí eu fiquei, aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, poxa, será que é em razão dos eventos da BRH, do CBTD, das revistas, né? Que era muito comum a revista Profissional em Negócios, a revista Ser Humano, outras revistas. Eu falei, talvez seja ali, né? Porque com a tua carreira, provavelmente eu devo ter te ouvido e lido o seu nome várias vezes. Você sabe que essa é uma coisa que eu sinto muito falta ainda, nos dias de hoje. Há um tempo atrás, as associações elas tinham um fator de congregação de profissionais um pouco mais efetivo do que eu vejo hoje, Alexandre, sabe? Então, eu me lembro muito bem. Você fala da BRH, eu fui diretor da BRH, a APSA, eu fui presidente da APSA. Aí você tem G3, você tem 1000 grupos fantásticos que fazem com que essa área se movimente, troque informações, né? E eu não vejo tão forte isso porque a parte digital assumiu um pouco essa responsabilidade, né? E eu não sei se, na verdade, isso cumpre com perfeição ou substitui. Então, vamos lá. O que mais? Diretor editorial e apresentador de programas de TV. Que mais? Desde 88 em consultoria, aqui está 1980, mas trabalhando... Uma coisa que chama atenção, né? Que você já trabalhou, e aí você me diz aonde ainda trabalha, como headhunter, treinamento em liderança, comunicação, feedback, empreendedorismo, avaliação de desempenho, treinamentos ao ar livre, atuação em processos de aconselhamento profissional, coaching para executivos, né? Então, é uma atuação, né? É uma abordagem bastante vasta. Tem livros publicados. Que mais? Esqueci alguma coisa, Bernardo? Não, tá ótimo. Né? Então, assim, é muita coisa interessante, é uma abordagem bastante longa, com várias frentes. Você veio de uma carreira de bastante sucesso como executivo de RH. E o que te fez fazer essa migração da tua carreira como executivo de RH? Eu imagino, vou dar o palpite, né, de que provavelmente você tinha motivos para continuar, ou talvez até pessoas que te questionaram por que sair. Por que você saiu? Qual foi a razão de você ter migrado para atividade de consultoria, treinamento, palestras, coaching?
Como eu disse para você inicialmente, eu vou repetir, nada foi muito planejado, devo admitir. Eu acho que, na verdade, foi uma questão que aconteceu de uma maneira mais ou menos natural. Eu sou muito adepto dessa tendência, quer dizer, eu, pessoa, Bernardo, né, caminho muito com essa perspectiva, das coisas acontecerem no tempo certo, na medida certa, à medida que forem aparecendo. Bom, eu comecei numa empresa fantástica para quem estava recém-formado, que foi a Volkswagen, né? 42 mil funcionários na mesma planta, maravilhoso aquilo, tinha tudo que você pode imaginar. E eu sempre tive um comportamento não muito adequado, eu devo admitir, de um pouco uma inquietude de procurar conhecimentos diversos, não ficar somente dentro de uma atividade, né? Lá na Volkswagen eu comecei como na área de recolocação. É uma coisa muito interessante, porque eu estou falando da década de 70. O que era recolocação, Alexandre? Todos os demitidos da Volkswagen passavam por mim. Eu fazia 40 entrevistas por dia, com a expectativa de recolocar essas pessoas em postos abertos da Volkswagen, para dar o giro, por isso chamava-se recolocação. E isso me fez ter contato com o mundo, com todas as áreas dentro da Volkswagen, basicamente, para entender necessidades e posturas, etc. Então, foi muito legal isso lá na Volkswagen. E dali para frente, essa minha expectativa de ter uma abrangência em termos de informação dentro da organização se tornou muito frequente. E já na terceira empresa que eu participei, você vai notar que, na verdade, eu tive um número de empresas muito grande, quantidade, são 8 empresas. Tá. No meu tempo de trabalho dentro das organizações, um dos maiores valores de permanência e de contratação de executivos era se o profissional era estável. Eu não era. Eu pulava muito. Com que, com que objetivo? Conhecer novas realidades. Então, eu fiz isso de uma forma mais ou menos pensada. Em todas as empresas pelas quais eu passei, eu tive dificuldade, como você comentou, das pessoas vindo me falar, mas por que você está saindo? Olha, você está aqui no nosso quadro de potenciais. Quer dizer, uma série de coisas nesse É, sentido. E à medida que eu dava o argumento, eles me falavam, tá certo, você tem razão. Ou seja, buscar novas informações, novo conhecimento, novo segmento, nova postura, de uma forma geral. E isso me trouxe uma visão bem abrangente e eu passei a ser chamado para fazer consultoria pelos presidentes da empresa em que eu trabalhava, nas empresas de amigos deles. Olha que legal. entendi. Então, eu comecei a fazer consultoria, você vai notar aí que eu coloquei duas datas, em 1980, não 88. Em 88 eu montei minha empresa. Tá. Mas em 80 eu comecei a fazer consultoria por orientação dos presidentes dos meus presidentes, né? Para atender empresas de parceiros, de amigos, etc. E assim foi. Em todas as outras empresas que eu passei, isso continuou até a última empresa, na Baité, onde eu fiz a mesma coisa. Nessa época eu já estava com 40 anos, 40 e poucos anos, e aí eu achei, bom, está na hora de eu começar a pensar em ter uma atividade focada nessa ação. Evidentemente que tem coisas paralelas nesse processo. E aí que eu entro, então, na necessidade de se observar um pouco também a questão da formação do perfil de consultoria. Lógico que existem perfis diferentes. Existe o perfil do consultor, aquele que implanta projetos dentro da organização. Existe o perfil de palestrante, aquele que dá palestras, ou treinadores que dão treinamento dentro de sala de aula. Existe o perfil de orientadores, ou de atendimento, vamos chamar assim, que é o pessoal de coaching, mentor, que de alguma forma também tem uma função consultora. São perfis um pouco diferentes, eu diria que complementares, sem dúvida, mas um pouco diferentes, né? Então, tem todo esse processo que, de alguma forma, quando você consegue reunir, você consegue juntar algumas coisas. A primeira coisa que eu fiz na atividade de consultoria, posso dizer assim, foi dar aula. Na segunda empresa, na primeira, segunda, na segunda empresa em que eu estava, eu fui chamado para dar aula. No curso superior, tudo mais, foi uma experiência maravilhosa. Eu tinha
como é que eu vou chamar isso? Eu tinha uma formação, não, eu tinha uma influência nesse sentido, né? Sabe, tem uma coisa que eu sempre coloco como importante quando se fala em carreira, seja uma carreira executiva, seja uma carreira como consultor, seja qualquer tipo de carreira, está diretamente ligado àquilo que influencia os seus valores, a sua postura, a sua predisposição, ou como se costuma falar, o seu, a sua visão de vida. O que você espera em termos de visão de vida? Eu sou de família de professores. Nós, inclusive, tínhamos, a minha família, uma escola de nível médio para mais de 1.000 alunos. Então, eu transito nessa área há muito tempo, né? E, para mim, a aula, eu sempre foi, para mim, um processo de doação. E aí começa um fator importante quando falamos em consultoria. A consultoria, sob certo ponto de vista, é uma doação. Você está doando conhecimento, você está doando uma série de coisas, tudo bem, em contrapartida você tem uma remuneração nesse sentido, mas tudo isso tem que estar implícito naquilo que, de alguma forma, forma o seu caráter também, para que você tenha uma lógica e uma coerência muito grande quando você chega lá, no momento de definir. Tem uma frase muito legal, muito tempo atrás eu vi, ela me chamou a atenção logo de início, foi uma clínica psicológica que eu conheço. A frase é a seguinte: a criança é filha da mãe, do pai e do meio. Ou seja, nós começamos a pensar em como é que será a nossa carreira já na infância, a partir do momento que a gente recebe os primeiros passos de educação, de valor, de princípios, e daí encaminhando algumas coisas nesse sentido. No desenvolvimento, você passa por professores, você passa por grupo social, você passa por uma outra série de fatores que também interferem decisivamente na tua escolha. A escolha nunca é uma coisa que eu poderia dizer para você que é autônoma, que eu vou decidir por livre e espontânea vontade. Não, você é fruto de alguns gatilhos que determinam a escolha que você vai fazer. Esses gatilhos são muito interessantes porque eles são positivos e nem sempre positivos. Por exemplo, eu transito muito pela área de empreendedorismo. Tenho até um portal chamado empreendermelhor.com.br. E eu fiz diversas pesquisas sobre empreendedorismo. E uma coisa que me chocou não, mas que me surpreendeu muito, uma das pesquisas foi quais são os aspectos básicos que criam um perfil empreendedor. Olha que legal, um dos pontos, um grande incidência de resposta, infância pobre. Nossa, Processo interessante. de compensação. Olha que legal. Processo de compensação. Sim, não vou mais ser pobre. Vou buscar uma alternativa. Vou buscar, sabe? Tudo isso interfere decisivamente nos seus passos, nas suas escolhas, nos seus valores, em tudo aquilo que, na verdade, decide o teu caminho. Então, é muito legal esse tipo de coisa, e é muito legal as pessoas terem um pouco dessa consciência para alicerçar as definições de consultoria. Hum. Então, quando eu decidi sair para a consultoria, primeiro, já estava um pouco cheio de chaca, estava cheio de empresa, que a empresa é muito legal quando você começa a fazer o processo de desenvolver, etc. Mas chega uma hora que você tem que dizer tchau, encerrar o ciclo, né? Senão você fica lá indefinidamente esperando a aposentadoria, outra história. Tudo bem, eu não tenho nada contra isso, nem estou criticando, mas não é o meu perfil. Por isso que eu digo, eu não sou modelo, eu tenho uma característica e eu busco um pouco seguir a minha característica. Ela me traz sempre grandes soluções? Não, muitas vezes me traz muitos problemas. Mas é uma questão de respeito à minha identidade própria, né? Então, quando eu fui para a consultoria, eu fiz por disso. Eu já estava mais ou menos ambientado nesse processo e eu queria trabalhar de uma forma mais orientada nesse sentido. E comigo aconteceu uma coisa muito legal, que até hoje eu falo como uma coisa assim, completamente fora de propósito. Apesar de eu dar aula com muita frequência, dei aula em umas 10, 12 faculdades, e por isso também dava muita palestra, a minha preferência, do ponto de vista de ação, era a área de consultoria, ou seja, a implantação de programas de desenvolvimento organizacional dentro das organizações. O primeiro projeto que eu fechei, você não vai acreditar,
Foi no dia 2 de janeiro. Já viu isso? Eu nunca esqueci É disso. atípico. Na época, eu não fiz, não me surpreendeu. Hoje eu fico pensando, caramba, fechar um contrato dia 2 de janeiro é coisa para ninguém imaginar. Bernardo, Então, foi assim que foi. né, nessas tuas pesquisas e trabalhos com empreendedorismo, quais são os outros aspectos que caracterizam o empreendedor? São vários aspectos, sem dúvida nenhuma. Um dos muito importantes e que, infelizmente, é muito difícil de ser desenvolvido, né? Porque alguns deles você desenvolve com uma série de ações, etc. Tal, chama-se confiança. Ah, quando você vai desenvolver um produto, um projeto, qualquer coisa que seja, é muito provável que, se o projeto for bom e, de uma certa forma, bastante original, ninguém acredite. Porque é novo. Então, é uma coisa que as pessoas não tinham pensado e assim por diante. Então, se você não tiver convicção, se você não tiver realmente a segurança suficiente para persistir no seu caminho, mesmo contra as posições contrárias, infelizmente, eu estou obrigado até a dizer, até de amigos que querem o melhor para você, né? Que dizem, não, vamos tentar uma outra forma, olha, você não tenta fazer uma coisa que já está sendo feita, quer dizer, ninguém gosta muito de tentar coisas novas. Então, essa é uma característica muito interessante dentro da visão do empreendedor. Isso, obviamente, me traz outras características importantes. Por exemplo, a curiosidade. Você já percebeu que nenhuma empresa foi criada em cima de outra coisa senão problema? Essa é a raiz de criação de todas as empresas. Todas, sem exceção, em qualquer segmento que seja. Uma empresa é criada em cima de um problema. E a ideia é ter alguma coisa que resolva, amenize, administre esse problema. Esse é o princípio. Então, uma outra coisa muito interessante na questão do empreendedorismo é você ter essa visão, entender o problema como uma oportunidade, para você poder realmente tentar pensar em alternativas. Tem até uma coisa que eu vou te comentar, que eu falo em palestra, que eu acho bem interessante, porque faz a gente pensar um pouco. Às vezes eu pergunto para o pessoal na palestra, puxa, não seria legal que nós não tivéssemos febre? E alguns, até meio apressados, lógico, seria. E eu digo, não. Se nós não tivéssemos febre, nós morreríamos. Por quê? Porque febre não é doença, febre é um alarme. Está me avisando que eu preciso cuidar de alguma coisa. Então, a exemplo dessa postura que eu comentei para você, de pensar no problema como uma oportunidade, tudo que de alguma forma nos acontece pode ser um alerta, pode ser um aviso, pode ser uma oportunidade para mudar a postura, mudar a forma de vida. Tem tantas coisas que você pode fazer, desde que você enxergue assim. Agora, se você enxerga como uma situação que vai trazer problema e vai se lamentar disso o resto da vida, evidentemente você também tem esse direito. Mas não vai caminhar. Então, o empreendedor tem que ter isso. E eu não chamaria isso de otimista. Até porque, na verdade, sempre me fazem. Eu sou um otimista incorrigível. Então, algumas pessoas ficam até incomodadas com isso e me perguntam: Bernardo, mas o que adianta ser otimista? E eu digo sempre para todo mundo que não adianta nada. Ser otimista não me traz nenhuma vantagem. Nenhuma. Nenhuma. Mas ser pessimista me traz problema. Entendi. Bernardo, na tua experiência, na tua visão e experiência, qual a relação de tudo isso que você está falando de empreendedorismo com a atividade em consultoria? Está muito próxima, mas não é a mesma coisa. Você será um empreendedor dentro da atuação de consultoria se você montar uma estrutura e fazer disso um negócio que tenha um desenvolvimento mais abrangente. Se você está falando, na realidade, de um consultor que vai se desenvolver em determinado tipo de atuação absolutamente própria, tem uma atuação mais abrangente, isso não é empreendimento, isso é trabalhar por conta própria. Eu faço uma diferença muito grande nesse sentido.
nós temos um número muito grande de trabalhadores por conta própria. Empreendedores já é um pouco mais restrito, porque significa ter uma estrutura, um projeto, uma ideia, um grupo de atuação. Então, eu diria que algumas ações de consultoria, poucas, podem ser consideradas como uma ação empreendedora. A grande maioria é trabalhar por conta própria. Eu, infelizmente, não sei se você... Eu tenho, obviamente, esse dado, mas o Brasil já foi campeão mundial diversos anos, numa pesquisa internacional de empreendedorismo, de empreendedorismo por necessidade. É isso. Agora, você atuar, vamos supor, para quem está atuando como consultor, desenvolver habilidades de empreendedorismo, mesmo que atue por conta própria, não seria uma maneira de se diferenciar em um mercado cada vez mais competitivo? Sem dúvida nenhuma, principalmente nos dias de hoje, quando nós estamos sendo assolados de novas tendências e novas tecnologias. Então, nada mais importante hoje de você observar toda essa mudança, todo esse processo, como um ganho, como uma possibilidade de você agregar com isso algumas vantagens. E não sofrer com isso uma ameaça, não ter frente a isso uma postura negativa. Então, você tem toda a razão. Independentemente de eu não ter uma ação empreendedora, no sentido de eu criar uma empresa, eu posso ter uma postura empreendedora como consultor, sem dúvida nenhuma. Quer ver uma coisa que eu acho fundamental dentro da atuação consultora? É você desenvolver novas formas de atuação dentro do campo que você atua. Sem pensar, obviamente, não estou dizendo que você vai ter que ter de construir estruturas ou coisa que valha, mas construir novos caminhos, buscar novas alternativas e, de alguma forma, está criando até alguns produtos que possam trazer alguma alternativa nesse sentido. Eu não tenho dúvida de que a postura empreendedora, eu preciso colocar meu computador na bateria, senão ele vai desligar. Eu não tenho dúvida de que a postura empreendedora está muito ligada à questão de inovação, a busca de novos caminhos. Né? Então, você tem razão. Seria extremamente importante um pouco dessa visão, um pouco desse cutucão, eu diria assim, de postura empreendedora para atuação dentro da área de consultoria. Em todos os níveis. Né? Pode ser para consultoria dentro da organização, pode ser para treinamento, pode ser para atendimento, tipo coaching, mentor. Qualquer atividade seria muito bem-vindo, sem dúvida. E como que, durante todos esses anos, você vem conquistando novos clientes? Qual que tem sido a sua estratégia? Se você puder comentar algumas estratégias que já deram muito certo, se continuam dando, é só avisar. E o papel do marketing digital hoje, se para você é relevante, é importante, ou não é tanto quanto algumas pessoas pensam? Bom, infelizmente, a minha captação de novos clientes ela é muito convencional. Não teve muita novidade até hoje, eu tenho que admitir. Uma das coisas que me traz muito cliente é palestra. Eu costumo brincar dizendo que eu nunca saio pagão de uma palestra. Quer dizer, sempre saio com alguém querendo bater um papo, saber como é que pode entrar em contato comigo. É muito legal isso. Entendi. Então, palestra realmente não tenha dúvida, um grande, como é que chama isso? Esqueci o nome dela. É uma ótima maneira de se expor, né? Muito. Lógico que você precisa ter performance para isso, mas independentemente, é uma ótima maneira para isso. Porque você realmente tem na frente uma série de pessoas e você é vendedor. Veja, quando eu digo que você é vendedor, eu preciso tomar muito cuidado, porque uma das coisas que pode prejudicar sensivelmente a atuação do consultor numa palestra ou num treinamento é o autoelogio e a preocupação em vender seus produtos àquele qualquer. Isso mata o processo. Ninguém, sabe, ninguém é burro, todo mundo tem consciência, todo mundo tem raciocínio, as pessoas observam, analisam e criticam, lógico que sim. Então, quanto menos você se vender, mais você está se vendendo.
Essa é a minha opinião. E é o que tem acontecido comigo, muito frequentemente. Né? Evidentemente, tem outras ações também. Você falava do treinamento ao ar livre. Menino, que isso deu de reboco, você não faz ideia. Como? Eu não entendi, desculpa. Hã? Pode repetir, por gentileza? Eu não Ah, escutei. sim. Uma outra forma de eu me notabilizar, porque tem uma coisa também. Ah, A forma de eu me vender no mercado também está diretamente ligado a eu notabilizar o meu produto, ou seja, eu. tá. Né? O treinamento ao ar livre, puta, foi um canhão nesse processo. Foi um canhão. Por quê? Bom, primeiro porque abarca um número muito grande de pessoas. Né? E o treinamento de veleiro, puta, o treinamento de veleiro, Alex, foi do caramba. Eu parei de fazer agora, mas até porque eu tinha até proposta para fazer durante a pandemia, mas ninguém queria entrar no veleiro com máscara, não dava certo, então não houve nenhuma possibilidade. Mas ainda é uma possibilidade muito interessante nesse sentido. E é qual é a vantagem do treinamento ao ar livre? Você aprende com você. Esse é o grande problema. É sair da pedagogia e entrar na andragogia. Nós estamos falando de desenvolvimento de adultos, não de crianças. Né? Então, eu não tenho dúvida de que naquela sala, naquele grupo, naquele pessoal que está sendo alvo do treinamento, tem gente com muito mais experiência que eu, muito mais maturidade que eu. Né? Lógico. Então, é muito importante que você não deixe isso de lado e aproveite essa possibilidade e Hum, fazer com que essas pessoas tenham esse desenvolvimento. A andragogia está diretamente ligada a esse processo de você tratar o adulto como ele deve ser tratado, tá? E não pura e simplesmente puxar da pedagogia o processo tradicional de passar informações por cima. Então, esse tipo de envolvimento que a prática traz é absolutamente fundamental. O treinamento ao ar livre tem essa vantagem, é prático, é fazer. Caramba, você aprende fazendo muito mais do que ouvindo 50 mil horas. Lógico, não é sempre que isso é possível, não é sempre também que você pode fazer isso sozinho, você tem que passar conceito para fazer as pessoas terem raciocínio em cima disso. Mas não dá para deixar de fazer as coisas acontecerem. você falou algo que eu já notei algumas vezes, que é o hábito de alguns consultores de autopromoção, né, como negativo. Que outros, É. que outros pontos negativos você vê em alguns consultores do mercado que seriam alertas para quem está nos escutando, do tipo, olha, isso eu tenho visto ou já vi e não é legal, toma cuidado. Quais seriam alguns outros aspectos que você poderia trazer? Ana, não sei dizer. Existem algumas coisas que eu não faria, né? Mas dá certo. Então eu pergunto para você, será que eu estou certo ou estou sendo meio puritano, meio restritivo, simplesmente? Né? Então, é uma questão agora, eu volto a frisar aquilo que eu te falei logo no início, de postura pessoal. E eu não consigo criticar a postura pessoal de outra pessoa, porque não tem como fazer isso. Eu não posso Hum, julgar ninguém nesse. Há coisas que eu não faria? Sim. Isso está certo ou está errado? Não tem avaliação nesse processo. Isso é muito de cada um. E né, eu diria mais, como eu te falei agora. Algumas coisas que eu não faria, dá certo. O pessoal que trabalha comigo, minha assistente, me critica muito nesse sentido. Não, mas deixa eu fazer isso. Lógico, tem coisas que é para fazer e dá certo. Eu tenho alguns princípios e eu não faço. Então, é uma questão muito perigosa, é muito delicada isso, porque é muito individual. tá. E E, aí no, é cada e, um no seu. e na tua carreira, você pode citar alguns erros que você já cometeu? Ah, sim. Como eu te falei, eu sempre fui muito curioso e muito inquieto, né? Então, eu perdi muitas oportunidades de focar um produto e desenvolvê-lo. Mas isso, hoje, eu me penitencio, mas realmente foi uma. Veja, será que eu vou fazer de novo? Talvez eu fizesse de novo isso. Talvez eu optasse muito mais pelo meu
objetivo de buscar aquilo que eu dou mais valor, sabe? Escolha tem um problema muito grande, a gente nem sempre leva isso em conta. Escolher é perder. Fala mais pra gente. Inevitavelmente. Hã? Fala mais sobre isso. Como é que escolher é perder? Vai, você está numa bifurcação. Você tem o lado A e o lado B. Eu avalio o lado A e avalio o lado B. O que me dá mais vantagem, eu vou escolher. Eu começo pelo lado A. E estou andando pelo lado A quando me dá uma sensação de perda muito grande. Não, mas tem uma coisa no lado B que eu não quero perder. Aí Hum, eu volto para o lado B. Aí quando eu estou seguindo o lado B, peraí, eu já tinha escolhido o lado. Tem gente que fica ali na bifurcação a vida inteira. Você tem que escolher e vai ter que perder. Porque não escolher também é uma escolha. E aí você tem que decidir o que vai fazer. Então, escolha é perder, não tem outro jeito. De alguma forma você vai fazer isso. Lógico, você pode optar sobre o que perder. E você pode optar por perder alguma coisa que te dê mais satisfação ou perder alguma coisa que dê mais faturamento. São duas escolhas muito complicadas, se você quer é. compreender. E aí entra aquela questão que nós falava dos gatilhos inicialmente. Você tem gatilho por necessidade. Por exemplo, você falava agora, quando me apresentou, que eu comecei pela área clínica. Sim, era a minha área de escolha. E essa empresa da área clínica que nós criamos, eu e umas colegas, no início de carreira, foi muito legal. Eu atendia os pais e as minhas colegas atendiam os filhos. Nós trabalhávamos até para convênios médicos. Foi bem legal. Mas daí eu casei com uma das colegas. E eu precisava de dinheiro. E aí, onde eu vou buscar dinheiro? Na indústria. Entendeu? Então, tem algumas coisas que você escolhe por necessidade. Não é uma coisa tão autônoma assim. Ah, eu escolhi. Não, eu não tinha muita opção. Ah, mas eu vou escolher por necessidade financeira. Ou, às vezes, o que é muito pior, eu vou escolher por necessidade de ego. Você falou de empreendedorismo. Eu trabalhei muito na orientação de empreendedores. Você não imagina a quantidade de profissionais, de empreendedores, que eu tinha que fazê-lo analisar por que aquele investimento. Se era só para uma festa para o seu próprio ego. Meninos, os caras me agradeciam terrivelmente, porque eles não estavam nem sequer pensando assim. Porque é uma coisa atraente. Poxa, meu sucesso, a coisa está caminhando, explodiu, vou fazer um investimento X, Y, Z, para quê? Para me projetar. Traz negócio? Não, só para me projetar. Pode parar. Então, isso acontece mesmo, principalmente com quem tem sucesso. Né? Outra questão, que eu não posso negar, está diretamente ligado àquilo que a gente costuma chamar. Eu escrevi aqui para não esquecer. Propósito. Lógico, às vezes você tem que seguir isso. Para a consultoria, você ser coerente com aquilo que é o seu propósito é fundamental. Às vezes vai te fazer perder oportunidades? Pode ser. Tem que escolher. Então, essas são coisas que a gente tem que levar em conta sempre. Vale a pena errar nesse processo? Vale a pena tudo nesse processo. O E, que não dá é deixar de fazer. Bernardo, e se alguém chegar para você e falar assim, Bernardo, eu não sei qual é o meu propósito, como é que eu faço para descobrir? Tem algum caminho, alguma dica? Essa é uma situação muito difícil, porque, na verdade, ninguém descobre o propósito do outro. Eu não teria condições de dar uma receita para que isso acontecesse. Existem algumas coisas que podem nos fazer repensar alguns posicionamentos. Por exemplo, eu te falei da criança é filha da mãe, do pai e do meio, né? Então, tentar entender o que foi minha vida em todo esse processo, desde a infância mesmo, né? Como é que foi a sua adolescência, por onde você passou, o que te atraía e por que te atraía. Então, eu acho que, na verdade, uma das coisas mais importantes de todo o processo
A exemplo do que eu falava agora do empreendedor que queria pura e simplesmente o seu ego, é cada um de nós enfrentar o seu maior inimigo e questionar todas as certezas que a gente tem. Todas as vezes que a gente puder estar muito convicto de determinada coisa, vale a pena parar e pensar por que eu estou convicto disso e o que eu quero com isso. Uma das coisas que não dá para negar numa função consultora, por exemplo, é não poder responder se quer ou não ajudar o outro. Não tem como não responder isso. Se você não puder ter clareza disso, você está numa posição diferente. Você vai ter que pensar numa outra carreira, num outro caminho, numa outra trilha, de uma certa forma. Então, o propósito ele está muito ligado não só ao que se quer como pessoa, mas o que se quer para os outros. Porque não se faz nada para si próprio. Ah, ganha-se dinheiro. Para quê? Bom, no mínimo para poder gozar o dinheiro com alguém, ou ganhar, ou gozar o dinheiro com a família. Ou não ter que se preocupar com o dinheiro futuramente. Então, perceba que ganhar dinheiro não é objetivo. O objetivo é o que eu vou fazer com ele. Eu posso pensar que, por exemplo, quando eu estou prestando consultoria, ou coaching, ou o que seja, né? Eu tenho que pensar, isso eu estava pensando enquanto você estava falando, né? Eu tenho que pensar no legado que eu vou deixar quando eu sair. Então, por exemplo, eu recebi X de dinheiro. Vamos colocar, em vez de eu falar dinheiro, eu recebi X unidades de valor. E quando eu sair, de alguma maneira, eu precisaria deixar mais X unidades de valor do que eu recebi, eu tenho que deixar. Para quando um dia eu encontrar essa pessoa daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, a pessoa é como se ela tivesse uma dívida do bem, quando olhasse para mim. Faz sentido? Muito sentido. Que me trouxe à baila um outro aspecto fundamental, que é quanto eu cobro pela consultoria. Eu já tive diversas negociações financeiras com clientes, né? Que, obviamente, sempre buscam ter uma negociação. Faz parte, não tem nada errado negociar. Eu acho que, na verdade, é um processo perfeitamente comum, eu vejo isso de uma forma muito tranquila. Mas eu sei que o lucro não vem daí. O lucro vem exatamente disso que você falou. Os clientes que eu atendi me chamam de novo. Pô, isso é maravilhoso! Quer dizer, não fiz uma besteira, trouxe algum tipo de resultado e, de alguma forma, agreguei alguma coisa no processo. Isso é importante. E aí, é no treinamento, é na consultoria, é no coaching, ou na mentoria, em qualquer lugar. Você tem que dar mais do que você recebe, em termos de valor, não em termos financeiros, mas em termos de valor. Né? Porque esse é o objetivo. Senão você não está fazendo aquilo que se propôs, ou se você não se propôs, deveria se propor. É mais ou menos como se fosse, na verdade, aquele juramento que se faz ao se formar em determinado tipo de profissão. Né? Cada um deveria ter essa proposta, oferecer algo melhor do que eu posso receber deles. Você foi muito feliz nisso, Alexandre. Muito feliz. Porque isso é uma questão fundamental para qualquer atuação de consultoria. Né? Por isso, eu preciso também pensar. Tem que existir uma base conceitual em qualquer atuação de consultoria. Tem que ter, na verdade, alguma coisa que me faça poder estar atuando de maneira a trazer mais benefícios do que eu levo. Tem que ter isso. É uma questão de responsabilidade profissional. Então, eu acho muito importante isso. Diga, desculpe. Não, eu acho importante essa consciência. Por exemplo, faculdade não ensina ninguém. Faculdade é informação. Você só vai se desenvolver, só vai se formar depois de entrar na faculdade.
A faculdade é um processo linear, absolutamente simples, né? Que te dá um indicativo de onde buscar informação, só. O resto vem depois. Como? Da mesma maneira que nós estamos falando agora, né? Buscando novas informações do ponto de vista teórico, sim, mas principalmente aplicando isso praticamente. Senão você não vai aprender só lendo, só escrevendo. Não, você tem que praticar, você tem que ter uma atuação que te possibilite. Por que eu fui para a consultoria? Porque eu comecei fazendo consultoria dentro da empresa já. Eu saí de lá sabendo um pouco como é que é o processo. Por exemplo, o primeiro curso de formação de coach no Brasil, adivinha quem deu? Eu. Que ano que foi? Hã? Que ano que Foi foi? aqui. Não vou lembrar. Mas foi logo no início, tanto que foi o primeiro, né? Eu dei uma série de, de cursos, né? Tanto aqui em São Paulo quanto em outros estados. Puta, foi muito, muito legal. Só que eu não fiz nada com isso. Olha que gozava. Um É, dos meus erros foi comentar. Por quê? Porque a notabilização me chamava para consultoria dentro das empresas. Eu optava por isso. Deixa a coach lá. Não quero. Então, essas minhas escolhas, né? Que atendiam uma expectativa pessoal, né? Me tirou muito projeto na frente. com base na tua experiência, quais estratégias você adotou para ser um consultor notável? Bom, não posso absolutamente deixar de dizer para você que foi fazendo marketing. Fazendo? Marketing. Marketing. Como? Deixa eu Tipo de explicar o que eu quero marketing. dizer com É, isso, senão eu estou desdizendo tudo o que eu disse. é. Né? Tem uma questão meio boba até que eu vou te colocar, pode não ser muito importante, mas eu fui 3 anos presidente da APSA, aquela associação de profissionais de recursos humanos, etc. Uma associação muito legal. Eu tive uma gestão muito boa, que explodiu os limites da associação. Foi para todos os lugares. Por quê? Primeiro, porque eu tinha já um contato muito amplo dentro do segmento. Segundo, eu tinha contatos de uma forma variada, o programa de TV, as palestras, os grupos informais, em suma, eu consegui ter, na verdade, uma rede muito ampla de comunicação. Entendi. E alguns resultados, como, por exemplo, o reposicionamento de marca da AXA dentro do mercado, evidentemente reforçam a tua mídia de exposição. Tá. Então, veja bem, eu já vi muitos amigos indo para a TV para serem entrevistados, passando vergonha. Então, quando eu digo mídia, eu não quero dizer de qualquer forma, sem qualquer base. Tem que ter muito cuidado nesse sentido, porque mídia levanta ou derruba. Então, na verdade, para você ter uma notabilidade, você precisa ter, na verdade, conhecimento das pessoas. A pessoa tem que saber desse processo. Então, aquilo que nós falamos sobre a mídia digital, sobre o processo todo, isso é fundamental. Né? Para você ter, na verdade, comprovação, suporte daquilo que você está fazendo. Agora, você não tem a dúvida, isso tem vantagem e desvantagem na área digital. Vantagens. É difícil enganar na área digital, porque você está muito exposto. Você é perseguido pelo Face, pelo LinkedIn, pelo qualquer um. Os caras vão te buscar, pelo Google, e vão saber tudo que você faz. E vão saber todos os seus escorregões aqui por diante. O YouTube vai dar todas os vídeos que você tem. Em suma, não tem como você se esconder muito hoje. Você, obviamente, tem essa possibilidade de estar se mostrando de uma forma geral. E as pessoas vão checar a tua informação. Né? Por outro lado, isso é verdadeiro para quem tem base, para quem tem estrutura realmente do ponto de vista de atuação consistente, ou para quem só engana.
porque eu também consigo fazer produção. Então, hoje em dia, na verdade, a democratização da informação nas mídias sociais permite que qualquer um possa ser especialista em qualquer área. Tem muita preocupação. E como diz o Bauman, na modalidade líquida, as pessoas ficam altamente satisfeitas com uma informação superficial. Quer ver alguém começar a acreditar? Olha, a pesquisa de um instituto internacional diz que XYZ, etc. E tal. Isso é suficiente para as pessoas acharem que você está falando a verdade. Então, isso é um perigo que seria teleconsultoria. Né? E aí eu diria para você, mas aí, na verdade, quem vai checar isso é quem contratar. É verdade. É verdade. Agora a pergunta é, será que quem está contratando sabe o que está contratando? É. Tem ideia do que precisa? Às vezes eu falo, né? Essa história de... Tinha uma expressão que falava, papel aceita qualquer coisa, né? Site e rede social é pior. E aí, que nem eu digo, assim, não é o papel de quem escuta ou quem lê investigar, é o papel de quem fala ou quem escreve dizer a verdade. E isso está cada vez mais complicado, né? Tá, e até porque, na verdade, é tudo muito facilitado nesse processo. Qualquer um tem acesso a isso de uma maneira extremamente fácil, na verdade. Agora, isso não significa que, na verdade, não possa dar margem a bons resultados na utilização da mídia social. Lógico que sim. Até porque você não tem muita opção. Você tem que continuar utilizando, e é óbvio, na verdade, tentando fazer com que o teu posicionamento seja mais consistente sobre determinados aspectos. Uma coisa que ninguém pode forjar, Alexandre, é conteúdo. Como é que fica com o chat GPT agora? Eu acho ótimo. Na verdade, já existe há muito tempo. O Cortana é isso. Você conhece o Cortana? Já. Então, o Cortana também já é isso. Quer dizer, a tecnologia, nesse sentido, vai poder trazer benefícios de uma forma geral. Por outro lado, eu tenho um pé atrás com a utilização disso. Tá? E para fazer o meu TCC, eu vou usar o ChatGPT. Eu não sei quem mereceria o título, se sou eu ou se é o site. Entende? Lógico que a informação está disponível. Mas eu não sou um organizador de informação. Eu não estou lá para buscar, desculpa, dados da internet, e a inteligência artificial vai me ajudar para isso, para repassar para a minha banca. Eu estou lá para aprender, eu estou lá para entender, eu estou lá para buscar novas alternativas. Senão não tem conhecimento que possa ser trazido nesse processo. Repetir o que foi dito não me torna com mais conhecimento. Eu preciso pegar o que foi dito e extrapolar isso a novas possibilidades. Então, não adianta ter uma inteligência artificial que me faça a coleta de dados, transforme isso em textos e me traga benefícios porque eu não preciso ficar escrevendo, que eu estou me enganando, meu Deus do céu. Então, esse é um problema. Por exemplo, me dá o telefone. Você tem filhos? Tenho 3. 3? 3. Que idade eles têm? Tem 7, 7 e 10. Me dá diz o telefone. Você não precisa dizer o telefone aqui no ar, logicamente, mas você lembra do telefone da tua filha de 10? Telefone? Lembra? De quem, desculpe? Você lembra do telefone da tua filha de 10 anos? Do telefone celular dela? Não. É filho, mas eu não sei de cabeça. Sim. Por que você não sabe de cabeça? Porque o celular guarda a memória. Eu terceirizei a memória. A minha memória, parte dela para o celular. Mas eu estava pensando, quando você estava falando, eu falei assim, eu acho que ele vai perguntar o telefone da minha casa quando eu era criança. Eu achei que você ia fazer essa pergunta.
né? E eu lembro. Lógico, porque Eu naquela lembro. época você não tinha onde guardar. Então, não precisava terceirizar. Hoje a gente terceiriza a memória. Naquela época não Isso. dava. Só que isso não é de graça. Quando você terceiriza a memória, o teu cérebro esquece isso. É. Não vai mais cuidar disso. Ele tem que fazer economia. O cérebro é um grande gastador de energia, então ele tem que achar os caminhos mais fáceis. Assim será com o conhecimento que você transferir para a inteligência artificial. O que eu estou falando é consistente do ponto de vista científico. O que pode parecer uma brincadeira de não lembrar o telefone, porque está no celular, é muito mais abrangente. Então, esse é um risco muito grande Agora, para a humanidade. eu, Eu não estou eu, nem falando só ah, com os consultores que vão ter as informações de pesquisa, de clima, de tudo isso pronto, sem ter feito o processo. Tem uma coisa, Alexandre, que eu sempre tive absoluta convicção. O que se tem que fazer para se chegar a uma solução nas organizações, todo mundo sabe. O grande problema não é esse, é como fazer. Porque você tem que trabalhar com os formadores de opinião, tem que administrar as diferenças, tem que compensar as perdas que vão acontecer. É um processo múltiplo. não. E para isso você precisa estar lá, fazendo isso. Se alguém fizer isso por você, você não vai ter essa informação. Então, isso me preocupa muito. Né? É, Essa facilidade pode ser uma armadilha. eu estava pensando, por exemplo, eu gosto de produzir conteúdo. Produzir conteúdo, na minha visão, é como praticar exercício. No Concordo. começo é difícil. No começo você não conhece o caminho das pedras, você, cansei, não estou conseguindo, não dava jeito para a coisa. Mas depois que você começa num processo cumulativo de aprendizado, né, você começa a encontrar o seu caminho das pedras, o como você funciona, qual que é a melhor hora, ambiente, o meio, o assunto, o teu jeito, e aí você consegue manter um ritmo, você começa a ganhar uma certa consistência na produção. Então, agora, eu acho que vai ter uma geração que já antes de começar a tentar a aprender como é que se levanta do sofá para fazer alguma coisa, vai pegar o controle na mão e vai fazer. O que, na minha opinião, por exemplo, acho que pode ser que tenha uma boa parcela. Você pega, por exemplo, escrever artigos, né? Escrever artigo, eu acredito que existe uma boa chance de muitos consultores começarem a escrever artigo com chat GPT. O que é diferente de você conhecer alguém que começa a questionar a respeito do que você escreveu, como você escreveu, por que você escreveu, por que você colocou aqueles pontos de vista. Aí você vai ter que se virar nos 30, né? Se essa foi a inteligência artificial que escreveu para você, né? Mas, Verdade, enfim, verdade. eu acredito que vai ter mercado para tudo, né? E vai ter empresas, talvez, que querendo pagar pouco e querendo pouco compromisso, aceitem, porque tudo isso acaba reduzindo custo também, né? De produção. Veja, você fez uma observação que eu acho interessante. Pode haver, então, pessoas que vão receber a informação, se for buscar no chat GPT, mas vai começar a criticar. Hum, eu não vejo muito isso, não. Não? Não. A crítica do mercado cada dia é mais baixa. Seria muito interessante que houvesse isso mesmo, né? Assim como seria muito interessante que a satisfação de você pegar um texto que você escreveu e parar para pensar, caramba, fui eu que escrevi isso mesmo? Já te aconteceu isso? Não. É inigualável.
você perceber que você tem um potencial de desenvolver coisas que você nem imaginou que você poderia desenvolver, né? Mas eu não vejo o mercado, né, sendo crítico o suficiente para te reposicionar no caminho. Não vejo. Assim como também, você vai desculpar a minha franqueza, me preocupo muito com a constante falta de humanização que pode começar a acontecer pelas dificuldades que se traz por esse processo mais próximo da inteligência artificial, onde a máquina está substituindo e onde as distâncias podem ser resolvidas pelo meio digital. Isso não faz parte da civilização humana de uma forma geral. Nós somos pessoas gregárias, né? Então, eu vejo algumas dificuldades nesse sentido. Ah, mas há um fator de adaptação para tudo isso. Lógico que há. Lógico que há. Mas você não pode negar que algumas vezes, como diz Jung, quando você fica muito tempo dentro da solidão, você acaba gostando muito da solidão. E as pessoas começam a atrapalhar, né? Então, eu vejo, e se você parar para pensar, praticamente todos os filmes de ficção científica que falam sobre o futuro trabalham a tentativa de eliminar a emoção, porque a emoção é incontrolável. Olha que legal. É. Olha que legal. A emoção não dá para usar, a emoção é incontrolável, tem que ser cortada, tem que ser administrada, tem que ser censurada. Bernardo, vamos falar um pouco de tendências. Antes da pandemia, um tema que era recorrente, pelo menos no meu meio de trabalho, era a quarta revolução industrial, onde tem a inteligência artificial, robotização e outras coisas. Aí veio a pandemia, né? A gente está agora num pós-pandemia que, para mim, a gente ainda não tem clareza do novo normal ainda, mas a gente está, né, no pós-pandemia. O pós-pandemia, por um lado, mostrou para muita gente que dá para fazer muita coisa à distância, por exemplo. Coisa que muita gente que não... Muitos consultores que absolutamente não fazia nada à distância começaram a fazer e perceberam que algumas coisas dão certo, né? Lógico. Então, se a gente pensar tem muita coisa acontecendo no mundo que pode fazer as pessoas repensarem, né, a vida, o meio de trabalhar. Eu acredito, eu já compartilhei essa opinião com você, né? A minha opinião é que o mercado de consultoria ainda vai crescer muito, de consultores, não necessariamente de demanda, mas de oferta de mão de obra, de consultoria. Como é que você vê o futuro? Quais são as tendências que você vê para a prática da consultoria? Pode ser em termos de mudança de demanda, mudança de atuação, ou do perfil, do que o consultor deve fazer. Você usou uma palavra interessante que eu repeti na nossa outra conversa, que é a importância de ser notável, né? De você ser notado, né? E uma vez notado, ser notável. Notável, que eu digo assim, idealmente, na minha opinião, você ser notável, você ser tido como notável quando você não está presente. E não quando você está presente e se autopromove, né? Como é que você vê o mercado daqui para frente de consultoria? Ok. Eu não sou tão otimista assim como você, né? Mas reconheço que há algumas coisas que poderão crescer. Uma das coisas que poderá crescer, sem dúvida, é a consultoria de nível técnico. Como você falou da indústria 4.0, a tendência irreversível, a mecanização e a robotização está terrivelmente rápida. E é maravilhoso, não posso negar isso, na verdade. As fábricas, nossa, estão... Eu que trabalhei muito em indústria e conheci muito, né? Imagine Volkswagen na década de 70, né? Vendo a montagem de veículo, né? E eu olho hoje, é fantástica a diferença. Você não vê gente.
É muito interessante, não vê sujeira, não vê nada. É É, maravilhoso, né? Mas não vê gente. Né? Significando dizer, na verdade, eu não sei até que ponto a consultoria, da forma como nós estamos olhando hoje, terá um caminho de desenvolvimento maior. Eu também não posso negar que você tem razão de que o aumento de pessoas indo para a consultoria será maior, sem dúvida. Talvez até por aquilo que nós conversamos agora há pouco sobre empreendedorismo por necessidade também. Ou seja, eu vou para lá porque eu não tenho opção. Né? sim, Mas tem uma área que vai crescer. Já está crescendo. E é uma área com a qual eu estou hoje muito envolvida, que é a questão da saúde mental das pessoas. Alexandre, isso está terrível. é, Terrível. Não só por causa da pandemia, isso é um aspecto adicional, pura e simplesmente, né? Não só por causa da comunicação à distância, isso é um aspecto, isso é uma questão adicional também, mas por causa da própria falta de visão, de missão de vida, como você comentou. Como é que eu vou descobrir aí o meu, como é que chama esse negócio aí que tem sentido? propósito. É. Meu propósito. Se você me permite um parênteses, é, as pessoas estão cada vez mais desconectadas de si mesmo por estarem se conectando a outras coisas, né? Isso, Como eletrônicos, por exemplo. isso. Eu já cansei de ver, inclusive na família mesmo, né? Reuniões familiares onde todos estão com o celular na mão, ninguém se conversa, É, ninguém está falando. Tudo bem, eu acho que, na verdade, tem suas vantagens, seus aspectos positivos, mas há perdas em tudo isso, que a gente, obviamente, vai ter consequências. Não tem como deixar de ter consequências. Então, eu vejo um problema muito sério nessa área, que, para mim, vai trazer dificuldades muito grandes. Bom, isso sem pensar em outra coisa. É evidente que, dentro da pirâmide de trabalhadores, a base da pirâmide é quem sustentava as linhas de produção, ok? sim, Para onde eles vão? Qual será agora o substituto deles? Né? O substituto deles é a máquina, mas o que eles vão fazer? é, Alguns, inclusive, sem acesso ao desenvolvimento tecnológico. Eu estou falando de uma quantidade de pessoas enorme, é a base da pirâmide, que não terá trabalho, inclusive. é, Ou seja, já há escritos nesse sentido, né, de que, de repente, está se formando uma geração de inúteis. Não inúteis porque não possam dar contribuição, mas porque não têm aonde dar contribuição. Então, nós estamos nos aproximando de alguns processos complicados do ponto de vista de desenvolvimento humano dentro do nosso planeta, de uma forma geral. Não sei se um aumento da consultoria traria algum tipo de contribuição específica nesse caso. Lógico que o atendimento é fundamental, lógico que o apoio é básico, lógico que mostrar que não se está sozinho é fundamental, é ótimo, mas é uma terapia de apoio, hum, não é de solução, pura e simplesmente. Então, eu estou tendo dificuldade. Né? Mas olha, treinamento é fundamental para as pessoas poderem operar. Você sabe que isso é verdade, que vai ter que ter realmente um desenvolvimento tecnológico das pessoas que trabalham dentro das organizações de qualquer nível. Mas onde eu tinha 100, eu trabalho com 10. Eu não vou precisar de muito mais pessoas do que isso. é, Mas eu posso ter 30, eu vou prestar uma ação social. Legal, pode. 20 vão se sentir absolutamente subutilizados, é, que é um outro problema sério a se administrar. Quanto eu estudei, o quanto eu tive que passar por diversas ações de desenvolvimento para não usar. bom, Mas eu vou viver mais tranquilo, vou viver próximo da minha família, vou estar mais tranquilo. Tá bom. E está fácil, tudo bem. Então eu vejo essa dificuldade, Alexandre.
do ponto de vista de futuro, eu posso estar sendo negativo, até meio deprimente em determinado aspecto, mas eu estou fazendo uma análise, do meu ponto de vista, obviamente, baseada em fatos. Tá ok. Fatos que eu tenho buscado, não são fatos do ponto de vista de que eu estou pensando assim. Tá? Eu tenho essa convicção, mas eu tenho também essa comprovação por muitos e muitos estudos, pesquisas e depoimentos de pessoas que estão estudando esse tipo de coisa. Não consigo me iludir. Agora, vamos pensar o seguinte, eu estou te ouvindo, eu tô acreditando em tudo que você está falando. Não deve. Vamos fazer um cenário, né? Então, eu tô acreditando em tudo que você está falando e vamos partir do princípio que vai acontecer, né? Mas eu vou entrar nesse mercado, eu pretendo entrar nesse mercado de consultoria e, inclusive, eu estou pensando em sair do meu emprego atual no final desse mês. Então, nesse cenário, Bernardo, você pode me dar 3 dicas para eu entrar nesse mercado e me dar bem? Perfeito. Muito bom. Porque sempre haverá essa possibilidade. Sempre haverá essa possibilidade. Eu já trabalhei muito com assédio moral, tá? Que é uma questão fundamental nas organizações. E o assédio moral nem sempre é um problema decorrente de uma má gestão por parte da chefia. Às vezes é porque a empresa não te dá a possibilidade de você crescer. Isso também é um assédio moral, porque você fica estagnado, né? Então, quando eu chego a um ponto em que eu preciso sair para poder colocar em prática um pouco da minha ansiedade em termos de desenvolvimento, eu diria que esse é o caminho mesmo. Vai enfrentar dificuldade, vai. Mas o duro é você ficar e se acostumar. Aí eu não sei se o problema se torna maior depois. Porque, como nós estamos falando, e você está acreditando no que eu estou dizendo, ninguém tem um emprego garantido por toda a vida. As coisas podem mudar, né? Então, você pensar em algumas ações que possam te dar, pelo menos um pouco mais de, não é liberdade, mas de autonomia do ponto de vista de ação, é fundamental. E nós vamos retomar aquele assunto do empreendedorismo, né? Sem dúvida, você tem razão quando você diz que o consultor tem que ter um pouco disso mesmo. O que é? Primeiro, acreditar no seu potencial. Tem que acreditar. É óbvio que eu estou falando, quando eu falo acreditar, significa dizer, Alexandre, que eu tenho alguma coisa para acreditar. Eu não posso simplesmente fazer de conta, né, que eu sou um cara bem formado, né, e tenho condição, então, de tocar o meu processo. Não, eu tenho que ter isso. Por isso que eu digo uma coisa que todo mundo deveria ouvir. Nesse ponto, eu gostaria que as pessoas ouvissem como uma orientação. Toda empresa é um laboratório. Toda empresa é um laboratório. Você está lá para aprender, você está lá para testar, você está lá para desenvolver. Esse tipo de coisa não se encontra em nenhum outro lugar, em nenhum MBA, em nenhum curso. Não tem. Toda empresa é um laboratório. Então, se você está empregado e pretende sair, explore ao máximo as possibilidades que você tem dentro da sua empresa. Teste coisas que talvez você ache que não vai dar certo, mas teste para saber que não vai dar certo e por que não vai dar certo. Não deixe de fazer. É uma experiência fantástica, é fantástica. Eu quase fui expulso da Volkswagen na época, porque eu comecei a criar uma série de coisas. Volkswagen, empresa alemã, os caras queriam me matar. Mas teste, faça com que as coisas possam ser vistas nesse sentido. Por quê? Porque isso constrói a sua estrutura, constrói a sua base de informação. Se você tem isso, você pode oferecer para as pessoas. Porque não é todo mundo que tem essa consciência e essa possibilidade de fazer da empresa um laboratório para poder desenvolver algumas ações, né? Então, primeira coisa, acreditar. Você tem algo que você pode desenvolver. Porque, na verdade, a consultoria não se restringe a conhecimento. Se você vai fazer, por exemplo, Alexandre, uma atuação em termos de palestra, de repente, mais do que consistência de conhecimento, o palco é fundamental.
Caramba! Não adianta eu ter muito conhecimento e não ter palco. E não saber fazer as pessoas estarem comigo, não atrair a atenção das pessoas, não É, fazer as pessoas, de vez em quando, rirem um pouco, não terem um pouco de participação dentro da tua atuação. Então, tudo isso é fundamental. Ah, mas eu não sei fazer isso. Legal, vá participar de um curso de teatro. Lógico! O processo de desenvolvimento tem vários caminhos. Não é só o conhecimento técnico especificamente, mas é também as habilidades que você usa dentro desse processo. Né? Você falou uma coisa muito importante, né? Escrever é uma atividade maravilhosa. Né? Ah, mas eu não gosto, eu não sei. Comece, tente, faça alguma coisa, porque você vai ter que ter conteúdo, como você falou. é, Senão você não tem conteúdo, você não consegue passar para as pessoas aquilo que você pensa. Como é que você vai ser contratado para uma palestra, por exemplo, se as pessoas não sabem qual é a tua postura e o teu posicionamento? Então, você precisa ter isso. Então, percebam que, na verdade, existem vários caminhos que você tem que trilhar para chegar onde você tem que chegar. Você vai sair do seu emprego, legal, tudo bem. Primeiro, reative seu rol de relacionamento. networking é Sem isso, fundamental, né? sem isso você morreu. Morreu. Né? Sem bons amigos e sem um bom networking, nós não estaríamos aqui agora, neste momento, nós dois. Isso. Então, nós também. É, Está certíssimo. Está certíssimo. Então, reative a sua rede de relacionamento. Nessa rede de relacionamento, veja o que você vai dar para eles. Porque ninguém vai te ajudar porque é teu amigo. Só. Você também precisa ter uma moeda de troca nesse sentido. A é, moeda de troca pode ser, né, esse teu conhecimento, pode ser a tua habilidade, pode ser outros contatos que você tenha que possa favorecer a tua rede de relacionamento. Tudo é negócio nesse processo. E pode favorecer todo mundo. Esse é o princípio. Algumas vezes, até para que eu possa ter melhor posicionamento, eu tenho que estar junto com outro consultor. E tenho que valorizar o outro consultor. Não é. tem que ver como concorrente, mas como parceiro, porque o mercado é um, não são dois. Então, de uma certa maneira, se ele abre mercado, ele abre para mim também. Então, eu também preciso pensar nisso e também preciso estar junto de alguma forma. Então, o raciocínio individual, do ponto de vista egoísta, né, solitário, não vai te levar a lugar nenhum. Não vai. Eu sei que é pedir muita coisa, né, mas é o caminho, Alexandre. É. Relacionamento, consistente do conhecimento, habilidades em termos de palco e ofertar parcerias e processos de relacionamento. É isso. Muito, 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 muito legal. Muito bacana, Bernardo. Bom, a gente teve uma conversa fantástica com o Bernardo Leite. Bem complicado, a gente seguiu Hã? muitos caminhos diferentes. Não, mas foi muito, muito bacana, Bernardo. Eu sou muito grato a você ter aceito esse convite, a Eu que ter. agradeço você ter dado o palco para mim. Afinal é, de contas, é disso que nós estamos falando. Né? é, Foi muito bacana. Bernardo, você pode divulgar as suas redes sociais e também falar do seu próximo lançamento? Posso, posso, sem dúvida nenhuma. Bom, minha rede social, eu prefiro colocar, na verdade, meu site. Meu site é bernardoleite.com.br. Nesse site eu tenho os links da minha rede social, não estão todos, mas eu vou colocar todos eles lá também. Né? Porque eu não tenho agora também qual é o link de cada um deles, mas depois eu posso colocar no próprio site. Então, pelo site bernardoleite.com.br, vocês vão ter isso, vão ter todos os artigos e assim por diante. E uma série de informações, até mesmo sobre os novos lançamentos. Eu tenho dois livros a serem lançados. Um deles é como é que é? Será que é minha empresa? Será que a minha empresa é assim? Esse É, livro é muito legal, porque ele faz uma análise do processo de desenvolvimento das empresas, é. estágios de desenvolvimento, né? Ciclo de vida das empresas. Está baseado, inclusive, no meu primeiro livro até. E é uma coisa muito interessante, Alexandre.
Por que que eu repito esse enfoque? Obviamente com outro tipo de posicionamento, mas, como você sabe, eu dou muita aula, dou muita palestra, né? E eu falo com frequência desse processo de fase de evolução da organização. O Tá. grau de identificação das pessoas que assistem é absurdo. Absurdo. A ponto das pessoas dizerem, pô, você está falando da minha empresa, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Então, esse tipo de informação é muito legal. Aliás, esse é um dos pontos que me fez conseguir tanta consultoria dentro da empresa. Os empresários falaram, mas você escreveu sobre a minha empresa? Eu falei, bom, nunca conheci a tua empresa. Olha que legal, é É, muito interessante. Então, eu estou lançando esse livro com vistas a um posicionamento mais atual, inclusive até do ponto de vista tecnológico, etc. E por uma solicitação de mercado também, eu estou lançando o Dica de Feedback 2. O primeiro foi muito legal. Por que foi muito legal? Porque vendeu pra caramba. Então, esse aqui é muito legal. Meu editor adorou também. Tá? Mas, como você mesmo sabe, falou muito bem, Alexandre, nós estamos em outro normal. Né? Então, eu preciso falar da comunicação e do feedback no meio digital. é, Né? Ou seja, o que está acontecendo, o que mudou, o que dá certo, o que não dá certo. E tem tanta coisa errada acontecendo que é fundamental tratar esse assunto. E esse Dica de Feedback 2 trata disso. Né? Ou seja, como é que as coisas devem ser do ponto de vista de comunicação. Lógico que eu trabalho um pouco mais sobre a questão da forma de comunicação. Evidentemente, eu não detalho, porque eu não sou especialista, mas falo sobre a comunicação não violenta, falo sobre a questão da confiança na relação entre as pessoas. Caramba, por que não podemos ter confiança na relação entre as pessoas? O que está nos restringindo nesse sentido? Se, na verdade, o meu resultado é resultado da minha equipe. Eu sempre digo que, na verdade, todo gerente, todo líder tem que ser egoísta. Por quê? Porque ele tem que ter a melhor equipe, senão ele vai ter que carregar o piano. Então, esse tipo de coisa é fundamental. Né? entendi. E alguns cuidados que eu não vejo. Por exemplo, você sabe que tem empresas que as reuniões virtuais, que são muito comuns, né? Podem ser feitas por câmera desligada, para não sensibilizar as pessoas, para não ter invasão das pessoas. E tem chefe que nunca viu o seu subordinado. Ô, meu, alguma coisa não está É, correndo nesse processo. Né? Então, eu falo sobre isso também, falo sobre o perigo do feedback escrito. Cara, não tem coisa pior que isso. Porque quando você está falando, olha, você precisa mudar isso, eu estou dando uma ênfase para isso. é, Quando eu estou escrevendo, não dá nada, é tudo. E aí sensibiliza, porque aí sensibilizou, causa o quê? Barreira. Causou barreira, perdeu o efeito, é. traz problema, foge do contato. Então, são coisas fundamentais nesse sentido. Né? E a outra coisa que eu estou relançando, é o meu software de cliente fornecedor interno. Esse projeto é lindo. Esse é um dos erros meus. Eu criei esse projeto, puta do caramba, meu. Para uma empresa multinacional alemã fantástica, enorme, né? Não era a Bayer, não, porque a Bayer eu trabalhei nela, é uma outra empresa. Tá, Inclusive, eu tinha que montar o software também, porque uma ação. É uma avaliação de cliente fornecedor interno. Você tá, tem que definir primeiro quem é seu cliente, depois tem todo um processo lá, tudo através de quantificação. Então, não tem ponto de vista. E deu um sucesso fantástico nessa empresa, ela usou por 9 anos, só para você ter ideia. Depois do contrato que eu fiz com ele, depois de 3 anos que eu não podia usar esse software em outras empresas, eu passei a aplicar em outras empresas, puta, apliquei em mais 5 empresas maravilhosas, e tudo isso o que me trouxe? Sucesso. E o que trouxe sucesso? Mais experiência. Aí o que eu fiz com esse projeto? Deixei. nossa. Não é burrice. Né? Meu Deus. E agora estou querendo retomá-lo É, com outro software, através de uma ação mobile, evidentemente. Né?
Então, são esses projetos que estão pendentes. Muito legal. Olha, acabamos de ter o privilégio de ouvir Bernardo Leite. Espero muito reencontrá-lo pessoalmente, Sem dúvida. presencialmente. Oi? Isso. Aquele café no teu escritório, é só me falar quando. Tá, já está convidado. Eu só vou te mandar por WhatsApp o dia, a gente combina o dia e o horário. Legal. Gostaria E- muito de saber como é que está lá. Aliás, eu já conheço o teu escritório, muito bom. E também eu vou ficar no aguardo do convite, porque eu espero que tenha um lançamento presencial do teu livro, Yes, né? E eu quero estar sem presente. dúvida. Bernardo, muito agradecido, Eu que agradeço. muito bacana. E é isso, mais um episódio do nosso podcast, A Sua Carreira em Consultoria. Vamos em frente sempre. E parabéns, você teve uma condução fantástica, eu tive que andar por vários caminhos, você foi ótimo, muito bom. Legal. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima, um abraço para todos.